Pais amados, mais uma vez estamos de volta com mais um culto doméstico da residência pastoral e é um prazer muito grande estarmos aqui. Esperamos que o culto de hoje seja uma bênção na tua vida, no teu coração e que você realmente saia daqui com muita alegria, com muita paz no seu coração. E vamos dar início ao nosso culto cantando para o louvor do nosso Deus o hino de número 52 do nosso inário. Cantemos. Amém, amados. Nesse momento nós vamos fazer uma oração de gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pela nossa vida, pela nossa paz, pela saúde. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai bendito, aqui nós estamos na Tua presença, Pai. Rogamos as Tuas bênçãos para que cada dia mais possamos crescer na graça e no conhecimento do Teu Filho Jesus Cristo. Pai bendito, nós que somos gratos porque nos deste a vida, porque Tu nos deste, ó Deus, a alegria da Tua salvação, por estarmos na Tua presença, Senhor Deus, com os nossos corações compungidos e contritos, sabendo que Tu não desprezas a oração dos Teus servos. Obrigado, Senhor, recebe a nossa adoração nesta tarde, nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, cantemos o hino de números 42 do nosso inário,
desta feita com muita alegria, louvemos ao Senhor. Amém, amados. Nesse momento nós vamos abrir as nossas Bíblias, Palavra de Deus, texto que se encontra no livro dos Salmos, no capítulo 1 do livro dos Salmos, que nos diz assim. Eu vou ler, os irmãos, vamos ler junto essa passagem. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias nesse momento em que nós vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus. E o nosso texto para a nossa meditação nesta tarde, ele encontra-se em 2 Timóteo
2 Timóteo, no capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, porque em tudo vemos a Tua mão poderosa nos orientando, nos capacitando para melhor te servir. Fala conosco nesta tarde, Senhor, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, amados irmãos, toda a Escritura é inspirada por Deus. Existe uma pergunta muito importante no nosso coração que é feita, e muito comum também no coração das pessoas. Será que Deus ainda fala hoje? Será que Deus fala aos corações das pessoas hoje? E muitos pensam, se eu ouvisse a voz de Deus, talvez eu cresce mais na palavra de Deus. Se acontecesse algo sobrenatural, eu estaria certo de que eu iria ouvir mais e crer mais, a minha fé aumentaria. Mas a Bíblia nos ensina algo muito claro, quando ela nos fala de uma forma segura, acessível e constante, que Deus já falou pela sua palavra e Ele continua falando através da sua palavra, por meio da sua palavra. A Bíblia não é um livro comum. O texto diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso significa não apenas um livro antigo, não apenas a história, não apenas um conselho humano, mas a palavra de Deus. Homens escreveram, mas foi Deus que ditou. Homens escreveram, mas foi Deus que dirigiu. Por isso, quando abrimos a Bíblia, não estamos apenas lendo, estamos ouvindo Deus, estamos ouvindo o próprio Deus falar através da sua palavra. Muitas vezes, amados, nós temos o desejo de conhecer mais, de aprender mais, e procuramos muitas vezes local onde possa nos ensinar mais sobre esse assunto. Mas a palavra de Deus nos diz que a própria palavra, ela é útil para o ensino. Deus nos ensina como viver, Deus nos ensina como agir, Deus nos ensina como tomar decisão. Então, o mundo ensina muitas coisas, mas nem tudo é verdade. Mas a Bíblia nos mostra o caminho certo. A Bíblia nos mostra, lá no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Veja que coisa maravilhosa. Ele está dizendo aqui que a Bíblia, a palavra de Deus, ilumina o caminho. Ela evita que a gente se perca. Ela evita que a gente cometa algo que desagrade a Deus. E que, infelizmente, a nossa tendência é fazer algo que desagrade a Deus. Mas aí Deus fala para também nos corrigir. Ela serve para a repreensão, para a correção. Isso significa que Deus nos ama. Isso significa que Deus, porque nos ama, Ele nos orienta, Ele nos corrige, Ele nos mostra o erro. E às vezes, ao ler a Bíblia, sentimos, isso aqui não é para mim. Sentimos que preciso mudar isso. Sentimos também que Deus está falando comigo. Isso não é culpa, amados. Isso é cuidado de Deus. É Deus cuidando dos seus filhos. Deus fala ao coração, mas Ele também fala à nossa mente. A Bíblia não só é para entender, mas é para transformar a nossa vida. Às vezes você vê um versículo simples e sente paz no seu coração.
Outras vezes você sente direção para a sua vida. Isso é Deus falando ao teu coração. Isso é Deus lembrando aquilo que está escrito em Hebreus 4, versículo 12, quando ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não é parada, ela não é estática, ela não é uma coisa ultrapassada, ela age dentro de nós. Por isso, queridos, é que muita gente pensa: eu não sei ler direito, eu não conheço a Bíblia, eu não entendo a Bíblia, ela é muito difícil. Mas Deus nos fez fazer com que a palavra se torne mais clara. Ele não entregou a sua palavra para complicar. Ele fala de forma simples, começando com pouco, com salmo, com versículo, com capítulo, com a leitura curta, e já é o suficiente para Deus falar. Agora existem alguns problemas, amados. Quando Deus não fala, ou quando a gente para de ouvi-lo, muita gente diz: mas Deus não está comigo, porque Ele não me ouve, porque eu não sinto Ele. E a pergunta que nós sempre falamos é: você tem parado para ouvir a Deus? Você tem parado para que Deus possa te falar? Quando abrimos a Bíblia, quando meditamos, quando damos atenção, nós nos lembramos que é Deus falando aos nossos corações. Hoje, Deus nos convida a algo simples nessa tarde: a separar um tempo para ouvir a sua palavra. Não precisamos ser muito. 5 minutos que você esteja ouvindo essa palavra já faz efeito no seu coração. Um salmo que você medite já faz sentido. Um momento de silêncio para ouvir a voz de Deus no seu coração. Você precisa ser constante, você precisa ser sincero, você precisa ser atencioso com a palavra de Deus. Você não precisa estar dentro de uma igreja para ouvir, mas você precisa ouvir a palavra de Deus, porque é ela que transforma a nossa vida. Mas a pergunta vem: você costuma separar um tempo para ouvir Deus pela palavra? Não é pergunta para os outros, é para o coração. É para que você responda olhando para você mesmo. Nós muitas vezes damos sugestões para os irmãos que querem ler a Bíblia. Então a gente diz: olha, lê o Salmo 1, lê o Salmo 23, lê o Salmo 121, leia devagar, né? Pense o que Deus está me mostrando aqui, o que Deus está querendo falar. Tudo isso faz com que Deus haja poderosamente através do seu Espírito Santo na nossa vida. Deus não está em silêncio. Ele não se afastou, Ele não deixou de falar. Ele fala todos os dias através da sua palavra. Quem aprende a ouvir Deus na Bíblia, vive com direção, caminha em paz. Ele cresce na fé e faz com que a sua vida seja uma bênção para todos aqueles que buscam a vontade de Deus. Amém? Então vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, ajuda-nos a amar e compreender a Tua palavra. Abre nosso coração para ouvir a Tua voz. Dá-nos disciplina para ler a Tua palavra, Senhor. Sensibilidade para entender aquilo que está escrito na Tua palavra, Pai. Fala conosco, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, amados. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje para todos sempre. Amém. E graças